Brasil é uma coisa complicada pra caramba também, né? Ninguém fala disso, porque todo mundo ataca. Segundo o Haddad, o café tá caro por causa dos chineses que estão tomando, hein? O chocolate parece que é assim também. Eu não sei se ele tá errado, não. Acho que talvez seja por aí. É uma coisa que a gente vai ter que ver, investir em produtividade. Senão vai ser sempre isso. O chocolate, os países não estão investindo em CAPEX há muitos anos. E aí a produção tá caindo mesmo. Então, mas esse aqui é o problema, gente. A China, ela tem uma escala brutal de tudo. Então, se você começar a exportar um produto para lá, ele vai comprar provavelmente toda a tua produção. E aí vai faltar no mercado interno. Então, assim, por isso que eu falo para vocês qual é o problema que vocês vão enfrentar no futuro. Nós vamos ter um planejamento estratégico, gente. Porque se a gente chegar e falar, ó, tudo bem, nós vamos começar a exportar essa água aqui para a China. Aí ele vai comprar toda a produção. Não, então peraí, cara. Se ele comprar toda a produção, arrebenta com o mercado interno. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um plano de 5 anos. Nesses 5 anos, primeiro ano a gente exporta 60% da nossa produção, segundo ano a gente exporta 70%, terceiro, até chegar aos 100% do valor de hoje. Mas nesses 5 anos, esse nosso 100% passou para 150%. Sim. Então, a gente exportou para o chinês tudo que ele queria, mas a gente já tem uma quantidade aqui, nós aumentamos a produção e não vai inflacionar o mercado. Mas qual é o problema aqui do Brasil? Não, nós vamos vender tudo e dane-se. Aí o mercado interno se lasca. Porque é a lei da oferta e da procura, pessoal. É a lei da oferta e da procura. Então vocês têm que ter essa visão. O que a gente tem que fazer? Mas também é complicado. Como que a gente vai travar um empresário que ele colocou, exemplo, que ele colocou todo o capital dele numa empresa que faz isso daí? Aí você vai falar pra ele, ó, você não pode vender, você tem que vender uma parte da produção aqui. Aí o governo tem que dar um subsídio pra ele também, né? Porque é a única maneira do cara também... É você que falou. Ou baixar os impostos, né? Baixar o imposto, sei lá, dar alguma coisa assim pra pelo menos a população aqui ficar bem. Nós temos um outro problema aqui no Brasil. Tem que dar subsídio, é uma verdade. Agora você tem um outro problema. Quando você paga 15% ao ano no CDB, o cara vai pensar 2 vezes em expandir a indústria dele, tá? Correr todos os riscos que ele corre, sendo que se ele deixar o dinheiro no banco, ele vai ganhar. Então a gente não é incentivado a produzir. Eu vou contar uma história para vocês. Existe um componente de mísseis e foguetes chamado PBHT. Esse componente é assim, estratégico para a produção de mísseis e foguetes. A Vibraz gastou 72 milhões para fazer uma fábrica de PBHT. Para atender ela. Para atender ela, que ela precisava. Por quê? Parece que a fábrica anterior que tinha, veio um alemão aqui e comprou justamente para deixar a gente na merda. Mas a Vibraz bancou. Ela fez uma fábrica de PBHT. E você vê o que está acontecendo com a Vibraz agora. Quer dizer, os caras foram lá e investiram 72 milhões de dólares numa empresa, 72 milhões de reais, e agora o governo de São Paulo está torpedeando a Vibraz. Então é difícil, cara. Pessoal, não adianta. Vocês não vão conseguir fazer um país melhor sem sacrifício. Mas tem que ser um sacrifício inteligente. Porque se você for pegar, tem vários produtos que saem que aqui. O cara faz o produto aqui, ele vai vender pra você, comandante. Aí ele já paga 30, 40, 50 imposto. Você já paga, né, na verdade. Sim. 30, 40, 50% de imposto. E lá pra fora, às vezes, vai quase sem imposto nenhum. Dependendo de algumas origens, né? Eu tenho um amigo meu que aconteceu uma coisa bem... Vou contar uma história curta aqui. Coisa bem esquisita com ele. Ele tava fazendo doutorado na Unicamp. O cara era um gênio. Doutorado em nanotecnologia, um amigo meu. Ele desenvolveu um sensor de combustível. É um dispositivo para medir o combustível, só que ele utilizou uma técnica inovadora que nunca tinha sido utilizada antes para desenvolver esse... É como se fosse um chip mesmo, né? Sim. Que vai dentro da bomba de combustível, que custaria centavos. E aí o que acontece? Ele terminou o doutorado dele, só que ele ia montar uma empresa com isso, e o Brasil ia produzir isso aí. Só que ele não conseguiu botar esse produto dele no mercado, porque o governo tinha zerado o imposto em um outro chip que era fabricado no México. E aí o produto dele, que era fabricado aqui, sei lá, tinha 25, 30% de imposto. Então como que ele ia conseguir fabricar esse chip aqui no Brasil, sendo que para importar do México era 0% e para ele fabricar aqui no Brasil era 30%? Exatamente, isso a gente tem que rever essas políticas, cara. Então, e aí todo o doutorado dele, que durou mais de 4 anos, foi por água abaixo. Você quer ver? A empresa dele quebrou antes mesmo dele lançar o produto.
Eu tava vendo tem um livro lá em casa de como empresários brasileiros veem a China. O cara contou uma história parecida com a tua, mas com outro final. Ele tava conversando com um empresário do sul da China. Ao contrário. Ele falou assim, vem cá, como é que vai ficar? O governo dá incentivo para eles manter a empresa ali por causa dos empregos. Ele quer fixar, o chinês quer fixar o homem naquela região. Por quê? Tem uma razão bem simples. Se você deixar todo mundo mudar para a cidade, você faveliza ela. Então lá você não sai não é assim. É uma verdade. Aí ele chegou pro cara e falou assim, mas vem cá, e por enquanto a situação fiscal tá boa para você, mas se o governo aumentar imposto, falou, ó, se o governo aumentar imposto, ele falou, ouve isso, aumentaram os impostos. Aí eu fui lá e falei para eles, ó, se vocês mantiverem, se o imposto for esse aqui, eu vou mudar para Manchúria. Eu vou levar minha fábrica para lá, porque eu não aguento. Aí o governo baixou. Por quê? Porque não queriam tirar o próprio governo entendeu o seguinte, caramba, eu vou ganhar o mínimo nesse aumento de impostos, mas eu vou ter um problema social aqui, porque esses empregos que esse cara vai levar para a Manchúria, esses funcionários não vão junto. Então esse quer dizer, um Estado voltado para o bem-estar social. A gente não tem isso, cara. Eu concordo com você, a gente tem burocracia demais. Tá? A gente tem um Estado que eu não sei se ele entendeu bem a função dele, precisa de algumas reformas, eu não tenho dúvida disso. Mas eu vou ser sincero, gente, tem a mão do Estado, a gente não consegue desenvolver o país. Sério. Achar que não tem lugar nenhum no mundo, falar, Microsoft, conversa, tem dinheiro do governo ali. Apple tem dinheiro do governo ali. Qualquer empresa que você pensar nos Estados Unidos tem dinheiro do governo. Pode não ter diretamente, mas A tem. do Elon Musk, né? Tem vários subsídios ali. Aquelas histórias de, o fulano começou com a garagem. Vai você começar com uma garagem. Que Você não conhece ninguém que começou com uma garagem. Eu tenho uma visão mais pró-mercado, só que o grande problema é que, vamos lá, eu vou lhe dar esse argumento, porque eu tenho uma visão mais pró-mercado, que o mercado consegue resolver as coisas. Mas em um mundo em que você tem um Estado incentivando, se eu for competir, eu não consigo competir porque os outros estão fazendo. Então repense, porque por aí vai ser sempre assim. Chinês, a mão do Estado é forte, tá? E os caras pegam pesado mesmo. Ali não tem essa coisa, não. O chinês, pra ele ganhar competitividade, ele vai usar o Estado em cima. Ó, comandante, tem uma pergunta boa aqui. O Wellington Monteiro mandou. Qual a opinião do comandante sobre armamento civil diante de um Brasil tão desarmamentista com a população e flexível com o narcotráfico? Olha, gente, eu penso da seguinte forma. A gente tem que atacar o crime. A gente tem que atacar o crime. Nós somos muito lenientes com uma série de coisas aí. A gente é muito leniente. Isso é que eu penso. Mas assim, o senhor concorda com mais civis armados ou não? Tem opinião formada sobre isso. Eu acho que a gente tem que atacar o crime. Isso é que eu vejo. É que eu acho que no ponto de vista dele, que ele tá falando assim, ó, que quem quiser ter uma arma, tá certo, todo mundo consegue ter, tendo ali os requisitos, né? Mas é muita burocracia. E pro bandido não tem burocracia nenhuma, né? Você acha que as penas deviam ser mais rígidas? Porque às vezes eu fico pensando assim lá na China. Muito branda, né? Tem umas coisas que eu gosto da China. Por exemplo, o corrupto lá, eles pegam e tomam os bens do corrupto e vão pro paredão. Mas é que tá, né, gente? A China fez a lição de casa primeiro, né? Para eles fortalecerem as penas, eles se voltaram muito pro social, né? Você tem uma chance na China, né? O V0 chinês é bom. Aqui não tem, né? Aqui o cara que nasce na favela vai ficar ali, né, velho? Se ele não for jogador de futebol, não for pagodeiro, vai ficar por ali. Então é complicado, né? A gente tem que pensar no Estado como um todo. Mas o senhor também não concorda que, exemplo, né? Eu dou um exemplo, vou dar o exemplo do meu pai. Meu pai, ele era numa periferia aqui de São Paulo. Ele não teve pai, a mãe dele era mãe solteira na época de 1950, então ele sempre nasceu com aquele sempre escorraçado, né? Ele falou que todo mundo chamava ele de bastardo. Bastardo daqui, bastardo de lá e tal. E uma vez eu conversando com meu pai, aí eu peguei e falei, pô, pai, com essa daí, falei, pô, mas tem gente que não tem oportunidade na vida, tal, e não sei o quê, né? E a pessoa às vezes acaba cometendo crime. Aí ele falou assim, Luan, mas se a pessoa tiver uma boa índole, por mais que ela morar na favela, morar em qualquer lugar, ela vai começar ali a ter um empreguinho tranquilo dela, ela vai começar a prosperar e ela ascende financeiramente, ela
ela vai pra um aluguel, às vezes sai da favela, vai pra um aluguel, aí conhece uma mulher, casa com uma mulher, começa a viver um pouquinho melhor, cuida do filho, da filha ali, e a pessoa prospera. E você não acha também que às vezes a gente fala assim, a pessoa que mora já numa favela ou em algum lugar assim não tem chance, o Estado não dá chance pra ela. Não é só o estado da sociedade, né? Nossa. O V0 do cara é ruim, né, gente? É negativo, A né? divisão de renda no Brasil é uma coisa complicada pra caramba também, né? Ninguém fala disso, porque todo mundo ataca a base. Agora, é o que eu te falei. Olha o quanto os bancos ganham, quanto grandes empreiteiras ganham, né, em cima do governo, Verdade. contratos que a gente vê por aí, dívida pública que não é auditada. Isso sangra toda a base, pessoal. Isso vai sangrando toda a base. Mas você não acha também que tem muita burocracia no país, muita dificuldade, muito imposto também? Gente, o Brasil precisa de reformas. É uma verdade, o Brasil precisa de reforma. Agora, a gente tem que orientar as reformas para o social. Olha, eu vou dizer uma coisa, vocês podem ter certeza do que eu vou falar para vocês. Pois isso aqui tinha que ser gravado na pedra. Nenhum projeto político que deixa de lado a compaixão vai prosperar. Uma hora ele vai ruir. Ele vai ruir. Se você não tiver como base a busca da melhoria social, uma hora essa coisa vai ruir, meu camarada. Você vê, a Europa ela ia vindo bem pra caramba, tinha um estado de bem-estar social muito foda. Abandonaram isso em prol de guerra. Olha o que está acontecendo. Pegue os noticiários de Portugal. Eu acompanho muito a CNN portuguesa, porque tem alguns generais lá que tem sempre no canal, eu tô sempre escutando os caras. Todo dia agora na CNN tem histórico de violência em Portugal. Caramba. Pega a CNN portuguesa e assista. Por que isso? É uma Europa que ela abandonou o projeto de bem-estar social dela e ela tá focada só em guerra. Meu amigo, não tem dúvida que a primeira coisa que vai sentir é isso daí. E dentro de uns 10 anos vai piorar bastante, cara. Vai piorar bastante. Então a gente tem que pensar no social nesse país, cara. Eu concordo que tem que pensar no social, mas eu acho que a distribuição de renda ela é muito desigual, né, comandante? E vai difícil, né? continuar sendo, né? Aí vai continuar. Olha, menina, eu vou te falar uma coisa. Eu me considero um abençoado nessa vida. Eu saí do interior de São Paulo, consegui ir pra Marinha, consegui ser oficial, né? Cheguei a comandante aí. A minha vida, é o que eu te falei, cara, a vida foi boa. Agora, e pros milhões de brasileiros que não é? Eu não posso pensar que porque eu tive essas oportunidades, que todo mundo teve. Não teve, cara. O cara não teve. O V0 do cara é ruim. Você pega uma criança que ela foi subnutrida até determinada idade, essa criança não vai bem na escola. Se ela teve problema de nutrição na infância, ela não vai bem na escola. Essa que é a verdade. Tá condenada a ter um QI baixo pro resto. Exatamente. Uma série de coisas. Ela não tem tanta energia, ela não tem tanta força, pessoal. O desenvolvimento do cérebro. É verdade isso daí. Então, você pega esses países aí, olha, vai ver como é que é educação na Rússia, educação na China. É pesado. Eles estão cuidando da base, que é criança, cara. A gente não está cuidando das crianças e não vamos chegar em lugar nenhum. Você vai ter uma sociedade, a sociedade vai ser melhor daqui a 20 anos, você pegar o bebê hoje e cuidar bem dele. Esse cara vai ser um adulto melhor, mais bem preparado e por aí vai. Por aí vai. Agora o pessoal não quer tocar nisso daí, né? Aí fica muito complicado, né? Receba Bitcoin grátis na Quantifury. Ganhe até 250 em Bitcoin só por abrir sua conta na Quantifury, a corretora 100% livre de taxas, com mais de 2 mil ativos para você negociar em tempo real. Criptomoedas, ações brasileiras e globais, ETFs, commodities e muito mais. E para ganhar, utilize o cupom TUBARão sem o tiozinho, Tubarão.